Olá, boa tarde a todos. Hoje a live da Ambima vai tratar da reforma das regras de oferta pública, que está sendo conduzida pela CVM. É uma reforma que vem sendo aguardada aí pelo mercado, né? A CVM coloca ela em audiência pública desde o dia 10 de março e tem o encerramento dessa audiência no dia 8 de julho. Então, aqui na Ambima, a gente já vem trabalhando há bastante tempo, dialogando com a CVM para conversar sobre essa nova regra. Com a chegada do edital de audiência pública, nos dividimos aqui em Ambima em alguns grupos, né? Inicialmente, um grupo dedicado à renda fixa e securitização, um outro grupo dedicado à renda variável, para que a gente tivesse os diferentes inputs aí do mercado, né? Ao comentar essa nova regra proposta pela Ambima. É um assunto, é claro, que vem gerando bastante debate aqui na casa, gera bastante interesse de diversos participantes, como eu disse, vinha sendo muito aguardada, né? Então, com a gente hoje, para debater um pouco mais essa nova regra, a gente tem dois representantes da CVM, o prazer de ter aqui com a gente hoje o Antônio Berwanger, superintendente de desenvolvimento de mercado da CVM, e o Luiz Miguel Sono, que é superintendente de registro de valores imobiliários da CVM, e também conosco temos o Fernando Zorzo, sócio do Pinheiro Neto, que vem nos acompanhando aí, dando suporte à Ambima em todo esse debate interno de comentários à nova regra. Então, com isso, eu já vou passar a palavra para ambos, mas sempre bom antes lembrar que a live fica bastante mais interessante quando a gente tem participação do público, né? Então, por favor, fiquem à vontade de mandar suas perguntas aí no nosso chat, participem, por favor, e a gente, na medida do possível, vai tentar endereçar todas as perguntas que a gente receber, tá bom? Então, já começando aqui o nosso bate-papo, eu vou começar perguntando para o Antônio, quer dizer, em linhas gerais, né, Antônio, se eu puder lhe pedir, quais foram as motivações da CVM, o que tem por trás dessa ampla reforma que a CVM está propondo, né, nas regras de oferta pública, revisitando aí todos os conceitos da 400 e da 476. Por favor, Antônio. Obrigado, João. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando dessa live da Ambima sobre esse tema de ofertas públicas que é tão caro para a gente aqui na CVM. A gente já vem estudando esse tema há bastante tempo, né, essa revisão e modernização das normas. A Instrução 400 já está aí na estrada já há muitos anos, assim como a Instrução 476, que hoje são as principais normas que regulam, né, o esforço público de captação de poupança popular no Brasil. E o nosso objetivo foi realmente fazer uma consolidação e modernização dessas normas. A gente estudou bastante como esse assunto vem desenvolvendo em outros mercados, então também nos inspiramos aí em modificações recentes que a gente observou em outros mercados. A gente parte também de um diagnóstico aqui do nosso mercado local, de que a Instrução 476 foi ganhando muita importância e foi sendo muito utilizada, né? Inicialmente foi pensada para ser um regime alternativo, né? mas quase que uma exceção, e foi se tornando, né, pela agilidade que ela oferece, que ela proporciona, pelos seus procedimentos também mais simplificados, ela foi se tornando a regra, ela foi se tornando realmente dominante quando a gente faz uma análise, né, de utilização das duas normas que a gente tem hoje para ofertas públicas. Mas é uma norma que traz, né, ela tem limitações, né,
limitações que acabam impactando não só na dinâmica natural, né, do que seria o esforço né, de venda no contexto de uma oferta pública, como também no próprio desenvolvimento do mercado, uma vez que você tem limitações associadas ao número de investidores que podem adquirir, né, os valores imobiliários ofertados por meio dessa instrução, e naturalmente isso gera, né, uma restrição de liquidez no mercado secundário. Então, por conta de limitações como essa, o lock-up, né, de 3 meses após a aquisição, limitações que você tem também para fazer uma ampla divulgação, né, dessa oferta, a gente avalia que seria o momento, já que ela está tão dominante, a gente fazer uma modernização de forma a unificá-la, né, com 400. E aí, nesse sentido, o nosso objetivo foi manter a agilidade que ela fornece, né, mas retirar essas amarras, essas limitações, e tudo isso dentro de um processo de registro automático dentro da CVM, em que a gente busca, e a gente construiu ele dessa forma, fornecer e proporcionar a mesma agilidade e a mesma simplicidade que o mercado hoje tem na instrução 476. Um outro ponto que é muito relevante de trazer é que, a partir disso, a gente cria uma matriz, que a gente chama de matriz de ofertas, que basicamente ela tem a função de determinar o rito, né, que vai ser utilizado em uma dada oferta, a partir de um conjunto de fatores, né, que são qual é o público-alvo a oferta se destina, o tipo de emissor que está fazendo o esforço de venda, qual é o valor mobiliário, se trata de uma oferta inicial ou uma oferta subsequente, a habitualidade daquele emissor, né, em fazer ofertas públicas, né, enquanto ele é conhecido e acompanhado pelo mercado. E também, né, trazemos nessa matriz, no contexto dessa matriz, também uma ampliação, né, do escopo da atuação das entidades autorreguladoras que, né, auxiliam a CVM na análise prévia das ofertas públicas. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, João, é a questão do foco que a gente está trazendo no investidor pessoa natural. Isso se dá especialmente quando a gente refaz, né, e reformula os documentos que tratam do regime informacional da oferta pública. Aqui estamos fazendo referência naturalmente ao prospecto, em que a gente busca uma simplificação muito grande, né, nesse documento, tornando menor, mais intuitivo também para a leitura do investidor, mas principalmente pela criação da lâmina. Busca ser um documento de um one-page view que realmente forneça informações objetivas, claras e diretas para os investidores. Pontos acessórios, mas que também são muito importantes, que a gente traz nessa modernização, né, é a conceituação do Safe Harbor, que a gente vai falar mais à frente, a incorporação, né, daquelas deliberações que a gente editou no começo de 2019, que traziam a questão da confidencialidade do processo de análise, o fim do blackout period, a dispensa de análise prévia do material publicitário. Então, esses fatores também estão previstos aí nessa minuta. E destaco, por fim, né, a minuta B, que é a minuta que traz a previsão de registro, né, dos intermediários de ofertas públicas e regras de conduta e de estrutura que passam a ser exigidos dessas instituições. Então, João, eu retorno para você depois dessa fala de abertura e fico à disposição para a continuidade do debate. Não, ótimo, Antônio. Como a gente já vê, né, só dessa sua introdução, diversas mudanças, diversas novidades, todas elas muito bem-vindas aí, nesse objetivo de modernizar e
e trazer mais flexibilidade para o mercado de capitais brasileiro. Não, obrigado. E até pegando o gancho, talvez agora, Luiz Miguel, se você pudesse comentar um pouquinho, a minuta de audiência pública ela vem dividida em 3 partes, né? Se você puder dar um pouco do contorno de cada uma dessas, na verdade, 3 minutas, né? A, B e C, e quais são as suas expectativas aí das mudanças que elas trazem para o mercado, por favor, Miguel. Posso sim, João. Primeiramente, desejar uma boa tarde a todo o time da Ambima, quem cumprimenta em nome do nosso mediador João Camarota, e aproveito também para agradecer a contribuição aí dada pela Ambima ao longo do desenvolvimento da norma, através das diversas reuniões do grupo de trabalho, e também já agradeço antecipadamente as contribuições que ainda virão no decorrer da audiência pública. Desejar também uma boa tarde a toda a nossa audiência, espero que a gente consiga, nessa nossa interação, contribuir para elucidar as principais questões dessa norma aí, que, como o Antônio falou, é assim, uma norma muito cara para a gente, muito aguardada aí pelo mercado. Bom, indireto em relação às minutas, em relação à minuta A ela traz, é a minuta que traz o novo regime proposto para as ofertas públicas. Ela basicamente unifica todos os regimes que a gente tem hoje, que são os regimes da 476 e da 400, e aí ela traz questões como a necessidade ou a dispensa de registro das ofertas públicas, os ritos, né, um pouco até do que o Antônio já disse, né, os ritos a serem seguidos para as ofertas, as etapas necessárias. A gente tenta detalhar um pouco na norma, tenta ser um pouco mais didático na norma, detalhando ali as etapas para a condução da oferta e não só as etapas associadas ao processo de registro, né? E aí também traz todo o campo de informações a serem prestadas aos investidores. E aí tem vários outros aspectos. Em termos de impactos para o mercado dessa minuta a gente entende que ela deve facilitar o processo de registro, seja ele automático ou ordinário, né, e aprimorar a qualidade de informação prestada ao investidor, que é o nosso principal objetivo sempre, né. A minuta B, ela trata de registro de intermediários. Isso é um tópico novo, ele não tem paralelo no nosso arcabouço regulatório vigente. E essa previsão ela se justifica em função da maior flexibilidade que a gente passa a propor para o regime de ofertas, e em muitos casos com dispensa de análise prévia, tem muitos registros automáticos, né? O impacto disso também é aprimorar e otimizar a nossa supervisão, a supervisão do regulador, além de permitir uma atuação mais célere em casos de eventuais irregularidades. E, por fim, a minuta C é uma minuta que basicamente só se limita a promover ajustes de redação em outras normas que têm alguma interação com a regra com o regime de ofertas públicas. Basicamente era isso, João. Perfeito, Luiz Miguel, obrigado. E aí, voltando agora para o Fernando Zorras, que vem nos acompanhando aí durante todos os debates aqui internos na Ambima e a 4 mãos, sempre com a CVM. Quer dizer, Zorras, se você puder trazer um pequeno resumo aí dos principais pontos que a gente vem tocando, que foram de objeto de maior debate aqui dentro da casa e que prometem ser os mais inovadores aí dentro da minuta, te pediria, por favor, para passar um pouquinho por eles. Claro, João. Primeiro, boa tarde também a todas e todos, e agradecer aí o convite da Ambima, na pessoa do João. É um prazer estar dividindo aqui esse espaço com o Antônio, Luiz Miguel e com você, João. Quero agradecer também em nome do nosso escritório, do Piero Neto, a oportunidade de a gente estar trabalhando com a Ambima nesse tema. Tem sido um privilégio e um aprendizado enorme aí para todos nós. Sobre a norma que está sendo proposta pela CVM, certamente tem diversos temas super interessantes e inovadores, né, que modernizam, simplificam os processos, as exigências informacionais relativas às ofertas públicas, em benefício, certamente, de todos os participantes do mercado. Mas, dito isso, eu acredito que os temas principais que a gente tem se debruçado e que seriam importantes de abordarmos aqui hoje seriam 3. O primeiro deles é a definição de oferta pública, né, que requer o registro agora, em todos os casos, com a CVM, seja pelo novo rito ordinário ou pelo registro automático que o Luiz Miguel comentou, versus o Safe Harbor, que a regra traz, que passa a ser, então, a exceção à obrigatoriedade de registro, né. O segundo é a simplificação da documentação das ofertas públicas. O Antônio já tocou um pouco
nesse tema, fazendo referência à lâmina. Esse certamente é uma das grandes inovações aí modernização da regra. E o terceiro é o novo procedimento de registro automático, trazendo aí diversas situações em que esse registro automático ele está disponível, trazendo agilidade aí para as ofertas em que a gente atualmente acaba utilizando o regime da 476, né? Então, em relação à simplificação da oferta, os objetivos claros da norma são a adequação do conteúdo, né, das informações ao universo de investidores a que ela se destina, e a simplificação das informações disponibilizadas, sem dúvida, né, tornando-as mais fáceis de serem acessadas e compreendidas, em especial pelas pessoas físicas, né. Sobre esse primeiro aspecto da adequação do conteúdo de informações ao universo de investidores, a que a oferta se destina, nas ofertas destinadas somente a investidores profissionais, a CVM entendeu por bem isentar a exigência de um prospecto e mesmo da nova lâmina, né, deve ser exigido somente um preenchimento de um formulário eletrônico com as informações básicas da oferta, e com isso a CVM pressupõe que esses investidores, obviamente, têm condições de obter diretamente do ofertante, dos coordenadores da oferta, as informações de que eles necessitam para a tomada da sua decisão de investimento, por exemplo, por meio da apresentação de roadshow e das próprias reuniões de roadshow, né? Já as ofertas dirigidas aos demais investidores, sejam institucionais ou pessoas físicas, passam a exigir não só a divulgação do prospecto, como a gente tem atualmente, mas também da nova lâmina, né? Sobre esse o segundo aspecto que eu comentei, que é a simplificação da documentação, acho que a inovação mais interessante é exatamente essa nova lâmina. Ela foi inspirada, segundo as indicações da norma da audiência pública, né, em documentos de informações essenciais de ofertas, introduzidos recentemente em outras jurisdições, em especial a União Europeia, e que traz um conteúdo padronizado para facilitar não somente o rápido acesso às principais informações da oferta, mas também permitir uma maior comparabilidade entre as ofertas e os seus termos e condições. Acho que esse vai ser um enorme objetivo aí a ser alcançado por essa simplificação e essa introdução da lâmina. As informações são simples, né, como a exigência de investimento mínimo ou indisponibilidade da oferta para investidores de varejo, por exemplo, elas passam a ser rapidamente acessadas pelo investidor, vão estar facilmente visíveis no documento de maneira clara e objetiva na lâmina, né? Então, trazendo aí um ganho informacional e, inclusive, de tempo, né, de tempo gasto para exame da documentação das ofertas. Então, são 4 modelos, né, que serão adotados para a lâmina, um para oferta de ações, um para oferta de títulos de dívida, cotas de fundos de investimentos fechados, e o quarto e último, títulos de securitização, né? Então, as informações, elas têm, como o Antônio comentou, limitações de palavras e campos, né? Ela vai ser idealmente um one-pager, incentivando o fornecimento de informações concisas e precisas, sempre, obviamente, em consonância com o prospecto, né? Ele traz também um máximo de 5 fatores de risco, que passam a ser classificados em ordem decrescente de materialidade, com uma expressão da escala, né, de alto, médio ou baixo. Então, o documento fomenta aí a educação dos investidores e o desenvolvimento de programas e aplicativos, inclusive a norma indica isso à audiência pública, que a gente achou bastante interessante, que possam Eu voltei? Acho que eu tive um problema aqui de conexão, desculpa a todos.
Só dando seguimento, em relação aos prospectos, a norma ela é menos prescritiva, ela traz uma orientação quanto aos princípios gerais de conteúdo dos prospectos, tamanho de caracteres, né, alguns aprimoramentos para torná-los mais comparáveis entre as diferentes ofertas. Também traz o modelo de 4 modelos de acordo com o título ou valor mobiliário, seguindo a mesma classificação da lâmina, né? E, por fim, comentar aqui sobre o aviso ao mercado e o anúncio de início, que também passam a ser documentos muito mais objetivos, sem as repetições daquelas sessões que nós temos normalmente do prospecto, né, e que passam a estar, obviamente, acessíveis diretamente na lâmina ou no próprio prospecto, podendo ser utilizados os hiperlinks, não é? Então, acho que tem uma clara intenção da CVM de que esses documentos passem a ser manipulados eletronicamente, né, de maneira mais ágil, mais friendly pelo usuário, pelo potencial investidor, para que essas informações possam ser acessadas de maneira mais rápida e mais clara, mais objetiva. Então, acho que esses são os principais pontos que a gente está discutindo aí no grupo de trabalho na Ambima, que tem sido super interessantes. Obrigado, Zorzo. E Zorzo, você começou, são uma série de aspectos aqui muito importantes e interessantes para a gente debater, mas logo no começo você tocou na própria definição de oferta pública, né, que talvez seja um bom ponto de partida aqui para a gente dar sequência ao debate. Não só a regra traz, né, uma definição de oferta pública, mas ela também elenca, né, algumas situações em que o registro de oferta pública vai ser dispensado, já está dispensado, né, pela CVM automaticamente. Antônio, se você puder comentar um pouquinho da experiência que nos trouxe até esse momento e como é que a CVM está vendo o conceito de oferta pública e essas situações em que serão tratadas como exceção e que não demandarão registro, te agradeço. Claro, João. Vamos lá. Estava procurando aqui o botão do desmute. Bom, acho que aqui a novidade foi realmente a iniciativa da CVM de trazer uma definição mais principiológica, né, para o que seria, né, a oferta pública. A gente tratava isso anteriormente muito com aqueles exemplos, né? Configura sua oferta pública e você tinha lá uma listagem de alguns exemplos que estão mantidos, né, no parágrafo do artigo 3º, mas o CAPT ele busca trazer uma conceituação mais principiológica que a gente espera que permaneça aí ao passar do tempo, né, que a gente possa usá-la durante muito tempo. Discutimos muito, né, o ser um safe harbor, isso se tornou um desafio quando a gente olha que 476 era um safe harbor, se você parar para pensar, né, ela trazia ali um regime à parte, com limitações ali, que quando a gente faz uma comparação com outras regulamentações, a gente enxerga também em outros países esse tipo de dispensa de registro para ofertas que fiquem até um certo número de investidores. Então, a gente quis se afastar disso, né? Não vamos trazer esse tipo de situação para dentro do Safe Harbor, senão a gente vai continuar tendo uma mini 476 dentro desse novo regime. A gente acabou, então, buscando tratar de situações que dispensam a aplicação da norma e, naturalmente, dispensam o registro, e situações essas que basicamente englobam tanto ofertas que são privadas, tanto ofertas que são aquelas ofertas tênues que estão na fronteira de que são ou não são privadas, mas que não valeria a pena a gente ficar se debruçando nos casos concretos para avaliar e fazer esse tipo de análise, como aquelas situações em que a CVM entende que a tutela estatal não é necessária para tratar e para abordar um determinado esforço de venda. E aqui eu faço até uma menção mais explícita
aquelas situações, né, de gestores localizados no Brasil que acabavam enfim, buscando, né, uma participação em ofertas que se davam em outros mercados, e houve ali um entendimento ou desentendimento se seria ou não, né, uma oferta pública quando você chegasse nesses gestores e quando eles participassem também dessas ofertas públicas. Então, para não entrar nessa questão também, se foi um reverse solicitation ou não foi, estamos tratando aqui de investidores profissionais, né, que tem uma expertise assim, muito grande nesse tipo de avaliação de investimento, então não valeria aqui a pena também a gente trazer, né, uma tutela da CVM para esse tipo de situação. Então a gente previu também essa, mas basicamente o Safe Harbor quis abordar essas situações, e é claro que podem haver outras, né, que eventualmente a gente não enxergou e que a gente considere legítimas a partir aí das contribuições da audiência pública. Então, esse certamente é um ponto que a gente espera contribuições e gostaria de tê-las aí para aperfeiçoar a norma. Muito obrigado, Antônio. E nesse ponto em particular, se você me permitir, a gente não se cansa de aplaudir essa abertura da CVM ao diálogo, né? Isso nos parece extremamente salutar, né? Essa vontade de se aproximar dos regulados e escutar opiniões, não só no momento da audiência pública, mas ao longo de toda a vida, né? De uma instrução, de uma regra nova. Então, de novo aqui, repito aqui os meus parabéns a essa abertura que é tão saudável para o mercado. Mas, no começo, o Zorzo também tocou num ponto bastante interessante, né, talvez a maior inovação dessa nova regra, que é o ponto do registro automático, né? Se de fato, né, e aí, Luiz Miguel, já te peço ajuda para comentar um pouquinho sobre o ponto de vista da CVM, se de fato a gente vai estar diante de um registro automático mesmo, ou se é um automático que tem um prazo de revisão, como é que vocês imaginam que isso vai funcionar na prática, porque ela passa a ser, né, talvez a peça central desse adicional de flexibilidade que todos nós aqui, de alguma maneira, já tocamos nele. Por favor, Luiz Miguel. Sim, vamos lá. Então, bom, a minuta ela prevê dois ritos de registro distintos, né? O ordinário, aquele que tem análise prévia da CVM, e o automático, que não tem análise prévia da CVM. Então, acho que essa é a grande novidade, porque hoje a gente tem algumas previsões nas normas de automático, mas é um automático que sempre tem alguma análise por parte da CVM. Esse automático aqui é automático mesmo, né? Então a gente não vai ter. Como é que isso vai funcionar? Bom, primeiro, esse rito automático ele é aplicado em função de algumas questões, né? Primeiro, assim, isso a gente procurou facilitar, né, assim, para o entendimento do mercado. Quais são essas hipóteses. Então, junto da audiência pública, a gente disponibilizou uma matriz, e essa matriz ela indica ali quais são as possibilidades de rito automático, né? Então, isso vai variar em função do valor mobiliário que está sendo ofertado, se são ações, dívidas, cotas de fundo, títulos de securitização, valores mobiliários emitidos por companhias fechadas. Então, cada uma dessas hipóteses entra na matriz e a gente vai ter uma possibilidade ou não de registro automático. Se a oferta é inicial ou subsequente, e já adiantando aqui que os IPOs de ações, né, eles exigem rito ordinário, exceto se, aí tem lá uma hipótesezinha, se houver uma análise prévia por entidade autorreguladora, que também é uma das hipóteses que possibilitam o registro, o rito automático, né? Também isso vai variar em função do público-alvo. Então, o varejo também, em geral, exige rito ordinário, mas também se tiver análise prévia por entidade autorreguladora, não precisaria, e o EGEN também. O EGEN é aquele emissor com grande exposição ao mercado, também é uma exceção que permite aí o registro automático para o varejo, independente de ser analisado ou não por entidade autorreguladora. Então, essa é justamente mais uma das hipóteses, quer dizer, a habitualidade com que o emissor acessa o mercado, seja
oferta de ações, seja uma emissão, um emissor frequente de dívida. E também, como eu já pontuei, né, análise por entidade autorreguladora autorizada pela CVM. Tá? O que nunca pode ser automático? Né? Aí realmente a gente tem uma hipótese aqui. Né? É um IPO de ações ou valor mobiliário relacionado de companhia em fase pré-operacional para público em geral. Essa aqui não tem hipótese de ser automática. Mas eu acho que assim, vamos dizer assim, é uma situação bem delimitada e bem restrita. Praticamente todas as outras hipóteses, ou elas podem já diretamente seguir o rito automático, ou então se passarem por uma análise prévia de entidade autorreguladora, previamente aprovada, né, autorizada pela CVM via convênio. Isso também é possível que siga o rito automático. Em termos de dinâmica desse rito, como é que funciona? Você tem duas possibilidades. O registro ele pode ser concedido imediatamente mediante o protocolo de documentos, informações ou formulários, dependendo aí do tipo de documentação necessária para cada valor mobiliário, para cada público-alvo, etc. Mas, em certos casos, esse registro pode ser concedido automaticamente, imediatamente no protocolo desses documentos. Isso nos casos em que não haja previsão de book building. Quando você tem book building, o registro também é automático, só que ele acaba se processando em duas etapas. Né? O participante ele protocola a documentação e informa para a CVM, olha, CVM, vou fazer uma oferta no rito automático, já divulga um aviso ao mercado, avisa o mercado que vai fazer essa oferta, e aí nesse momento a gente não vai analisar nada, aliás, nem nesse momento, eventualmente, claro, obviamente que a gente quando fala aqui de análise prévia, a gente não está dizendo que não vai ter uma supervisão dessas ofertas, né? Mas é uma supervisão como a gente faz hoje, supervisão via posterior, né? A gente não vai ter análise prévia. Mas nesses casos, quando ele está com o book building concluído, aí sim ele faz um novo protocolo, protocola os documentos que faltaram, eventualmente contratos que não haviam sido assinados antes, os dados finais de colocação e pronto. Na hora que ele entra com esses dados, ele vai receber um registro de forma automática. Basicamente é isso. Só complementando também o Miguel, nessa questão do que é automático, né? A nossa ideia aqui é o automático via sistema. É o automático que nem a gente tem para o registro de fundos de investimento. Ou seja, você vai ter um sistema com uma interface, você vai preencher, né, os dados que estão previstos, né, para fins de submissão desse pedido de registro. Você vai clicar o botão e você vai ganhar o registro. Então, não é aquela dinâmica que a gente tem ainda atualmente para regras de oferta, em que, na ausência de um sistema, você tem uma previsão que em 5 dias úteis o registro vai ser dado, considerando que um ser humano vai olhar se efetivamente as informações que foram colocadas ali estão batendo. Então, a gente sai desse regime com uma intervenção humana para um regime que se dá inteiramente via sistema. Por isso que a gente tem confiança de que é um automático para valer, que a gente está tratando. Perfeito, Antônio. Obrigado. E esse automático para valer, com certeza, vai ser muito bem recebido para o mercado e vai nos permitir, né, a emissores e coordenadores se aproveitar de janelas, né, com mais celeridade. Então, de novo, é muito bem recebido esse novo modelo. Nós recebemos aqui uma perguntinha direcionada ao Zohar. Zohar, se você puder comentar, quer dizer, esse novo modelo de lâminas e prospectos, que tipo de benefício você identifica para os coordenadores da oferta ao lidarem com essa nova metodologia aí que a CVM propõe de simplificar e padronizar documentos? Sem dúvida. Bom, acho que, João, uma primeira inovação e um benefício óbvio que a gente vê é uma agilidade na preparação da documentação, né? A documentação está bastante mais parametrizada e simplificada, então eu acho que existe uma oportunidade
do mercado criar modelos que vão ser facilmente replicáveis, né, e obviamente que cada oferta tem as suas determinadas peculiaridades, mas passa a ser a exceção, não é, em relação ao conteúdo específico do documento. E então eu acho que é uma oportunidade que a gente tem da documentação ser de fato mais útil, né, para sua utilização, né, não só para os intermediários, mas também para os usuários e investidores e potenciais investidores, o acesso muito mais fácil à informação. A gente acha que tinha ou tem hoje um modelo que obviamente traz as informações que são necessárias e úteis para uma decisão de investimento, mas ele é muito repetitivo em alguns momentos, e ele pode sim se tornar mais simples para que ele possa ser mais útil e de fato melhor utilizado, né? Então um documento que ele é muito extenso e repetitivo acaba desencorajando a própria leitura, e acho que a intenção é exatamente o contrário do regulador, né, e que o investidor possa, de fato, ter acesso à informação que ele precisa para a decisão de investimento, e eu acho que essa aqui é a oportunidade para os coordenadores conseguirem, através desses documentos, que o investidor, de fato, tenha acesso à informação e se utilize da informação e veja o diferencial daquela oferta, para tomar a sua decisão de investimento. Ele vai poder muito mais facilmente comparar ofertas, né, sendo os documentos parametrizados e mais fáceis, mais simples de serem consultados. Então eles passam a ser muito mais fáceis. Essa é uma indicação bastante forte da CVM na audiência pública, né, a possibilidade de comparação dos documentos. Isso vai ser certamente um benefício. E é um benefício para todos, não só para o investidor, mas certamente para os coordenadores que têm o interesse em viabilizar aquela oferta. Então, acho que temos aí oportunidades de ótimos benefícios para todos os participantes. Perfeito, Zorro. E se eu puder complementar, né, a CVM com essa nova regra permite, né, a utilização de celulares, de qualquer tipo de mecanismo portátil aí, né? Você com uma lâmina mais resumida, você com informações mais concisas e mais padronizadas. Claro que isso traz inúmeras facilidades, inclusive de você utilizar, né, a tela do seu celular, né, de uma maneira muito mais simples, né, com as informações muito mais concisas de novo, para que você possa tomar decisões de investimento sem precisar de um documento impresso com 500 páginas, que é o que a gente vinha se acostumando aí com os prospectos, né? Então, com certeza, também conversa muito com uma nova geração de investidores, né, entrantes em bolsa, que não custa nada a gente lembrar, né, esse fenômeno de taxas de juros baixas, historicamente mais baixas, a gente vê, né, um ingresso enorme de CPFs na bolsa, então, muito oportuno também sobre esse aspecto, toda essa modernização pretendida aí pela nova regra da CVM. Se a gente puder agora mudar um pouquinho de assunto, e tratar um pouquinho da minuta B. Pediria aí tanto Antônio, Luiz Miguel, para comentar um pouquinho. Quer dizer, a minuta B, o Luiz Miguel comentou logo no início, ela não tem precedente, né? Ela é novidade, e ela conversa muito com essa flexibilidade adicional que é dada aos coordenadores da oferta. Então, se a gente puder descer um pouquinho mais em detalhe aqui e entender o que a CVM efetivamente espera dos coordenadores diante dessa nova minuta, dessas novas exigências. Luiz Miguel, se você puder comentar um pouquinho, Antônio, se você quiser complementar depois, porque essa sim é com certeza a parte mais inédita, talvez, da audiência, né, visto que a gente não tinha esse regime anteriormente. Por favor, Luiz Miguel. Sim, vamos lá. É isso, né, que você falou, João, como a gente vai ter mais ofertas ocorrendo sem análise prévia, e com isso a gente muda um pouco o nosso foco hoje o nosso trabalho, né, esse é o nosso trabalho de supervisão nas ofertas que são registradas, ele é um trabalho de supervisão prévia, né? Basicamente todo o trabalho de supervisão em ofertas registradas ele é um trabalho prévio de supervisão, e nas ofertas que são aquelas 476, né, que são dispensadas de registro,
aí a gente faz uma análise posterior, mas aí a gente faz uma análise oferta a oferta, enfim, dentro do da nossa supervisão baseada em risco, né? Uma quantidade muito grande de ofertas que acontecem ali. Então a gente, na verdade, pretende mudar um pouco, a gente vai passar a ter, né, a gente continua tendo uma quantidade muito grande de ofertas que não passam por análise prévia, essas atuais 476, continuam também não sendo, no futuro, não sendo analisadas previamente, e a gente passa a ter também uma quantidade muito grande de ofertas que atualmente passam por registro e deixarão de passar por registro. Então a gente direciona o nosso esforço de supervisão mais para os intermediários, então a gente procura, nesse esforço de supervisão e fiscalização, assegurar ali a existência de estrutura, procedimentos adequados para o cumprimento das obrigações. Então, a gente acredita, né, que olhando para o intermediário, para a estrutura do intermediário, para o que ele está fazendo, porque hoje a gente sabe, se a gente tem uma quantidade muito grande de ofertas e uma quantidade muito menor de intermediários, apesar de que também é um número grande, claro, mas a quantidade de ofertas ela é muito maior. Então, a gente focando a supervisão no intermediário, na sua estrutura, nos seus procedimentos, a gente acredita que isso pode facilitar bastante aí o nosso trabalho de supervisão, levando em consideração que grande parte das ofertas, né, o que se espera, não tenham qualquer tipo de supervisão, de análise prévia ou supervisão prévia por parte da CVM. A gente se inspirou, né, quem conhece a norma de administradores, essa norma de intermediários, ela teve uma grande inspiração na norma de administradores, então não é assim também uma novidade, quer dizer, a estrutura que se pede ali não é uma novidade total para o mercado, né? E essa norma ela nos possibilita, inclusive, em determinadas situações que a gente veja que tem algum problema, a gente pode ter mais agilidade, inclusive, em atuar diretamente no intermediário, para impedir que ele continue fazendo ofertas irregulares ou ofertas que tenham problemas e que possam causar dano ao mercado. Então a gente também ganha agilidade nesse sentido. Perfeito, Luiz Miguel, obrigado. Chegaram umas duas perguntinhas agora aqui da audiência. A primeira delas, aí, Antônio, se eu puder te pedir ajuda para respondê-las, a primeira delas é se o rito da 476 vai ser totalmente abandonado dentro dessa nova matriz, né, substituído pelos ritos, as hipóteses de registro ordinário e automática, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, voltando à lâmina, é uma pergunta interessante que coloca o seguinte, quer dizer, não haveria o risco de você marginalizar a leitura do prospecto quando você oferece ao mercado a lâmina, né? O mercado vai deixar de ler o prospecto, ainda mais nesse momento que o prospecto está passando por uma simplificação grande, como os outros tocou lá no início, que vai usar hiperlinks, que vai evitar a repetição de informação. Será que a gente não está afastando o investidor da leitura do prospecto? Por favor, Antônio, se você puder responder essas duas aí, te agradeço. Claro, João, respondo sim. Bom, sobre a primeira, né, do rito da 476, ele está sendo integralmente migrado, né, para esse novo regime. Ele tem uma correlação, sim, com o que a gente está propondo, quando a gente faz exatamente a transferência, né, para essa nova matriz, né, a 476, uma norma que permite exclusivamente o investimento por parte de investidores profissionais. E, como regra, a gente já tem aqui na matriz que sempre que você está tratando, né, de investidores profissionais, você vai estar dentro de um regime, né, do rito automático de oferta. Então, a gente já pode fazer uma transposição para o rito automático dentro, né, da nova matriz, sem os limites, sem restrições quanto à divulgação, com a contrapartida do registro. É essa dinâmica aqui que a gente está falando. Está dando mais liberdade, mantendo a agilidade, com a contrapartida do registro automático. Em relação à questão da lâmina, se não haveria o risco de marginalizar a importância do prospecto e criar uma cultura de investidores não lerem o prospecto, primeiro eu queria dizer que essa cultura já está aí, né? Ninguém lê o prospecto. Né? Os investidores, pessoa natural, eles não leem
prospecto de 500 páginas. E o que a lâmina, que a gente busca com a lâmina é um guia, né, uma informação assim, muito objetiva, muito rápida para o investidor avaliar se essa oferta é para mim. Primeira coisa que a gente quer que ele avalie é o seguinte: devo perder o meu tempo examinando um prospecto se uma oferta não é para mim? Não, então ele já vai saber ali na hora se tem investimento mínimo, né, se tem alguma característica que ele pode ou não investir em função dessa né, dos jogos imobiliários que estão sendo ofertados, né, se a empresa, né, já tem uma informação ali muito direta de qual é o propósito da empresa em fazer aquela oferta. Então, ela vai funcionar como, na verdade, um documento que vai trazer para o investidor, vai gerar no investidor, incentivar, instigar o investidor a ler o prospecto, se aquilo fizer sentido para ele. Então, a lâmina, a gente está querendo que ela seja, de fato, uma isca, né? Que, olha, pô, que interessante, tem isso aqui, bacana, pô, me interessei. Ou, por outro lado, poxa, tem um investimento mínimo aqui que, olha, já nem vou perder meu tempo lendo esse prospecto. Então, a gente produz até uma coluna na direita da lâmina que existe uma associação com a seção do prospecto, que aquela informação vai estar mais bem explicada. Então, ele vai poder olhar a lâmina, poxa, interessante esse ponto aqui, vou saber mais informações no prospecto. A gente tem falado aqui tanto do uso de celulares, de hiperlink. Eu cliquei no hiperlink e fui exatamente para aquela seção do prospecto. Então, a gente está, por meio da lâmina, incentivando a leitura do prospecto, e não o contrário. Não, perfeito, Antônio. Desculpa, Luiz Miguel, você quer complementar? Não, eu concordo inteiramente com o Antônio. Eu acho que é isso, é um chamariz ali, é para realmente ver se o investidor tem ou não interesse naquilo, e claro, ele vai poder se aprofundar no prospecto. É o que o Antônio disse, né? Quem não leu o prospecto hoje, provavelmente não lerá. Mas tendo a lâmina e havendo esse interesse e já a indicação precisa da seção do prospecto que é de mais interesse para aquele investidor, é possível que isso mude até a cultura de leitura do prospecto. Não, perfeito. Eu ia comentar exatamente isso, João, que eu acho que o efeito vai ser exatamente o contrário. Eu acho que hoje o documento ele acaba afastando para quem não o conhece. Para quem, obviamente, já está familiarizado, né, com o prospecto, as pessoas encontram fácil a informação que precisam. Eu acho que isso ninguém tem dúvida, mas um leitor que ainda não está muito familiarizado acaba se afastando mesmo do documento. Eu acho que a lâmina, principalmente, vai trazer a informação útil, vai fazer com que a informação útil chegue mais fácil ao investidor, e eu acho que é muito no ponto que o Antônio tocou de se tornar uma isca para um aprofundamento no prospecto. Eu acho que vai ser um ganho certamente muito benéfico, informacional, né? Eu acho que o efeito vai ser exatamente o contrário. Eu acho que vai estimular ainda mais as pessoas a terem acesso à informação necessária para a decisão de investimento. Perfeito, Zorda. Eu concordo em gênero, número e grau. Quando você olha, né, os anexos que trazem ali os modelos de lâmina, o ponto que o Antônio fez é perfeito, né? Já tem ali um espacinho do lado direito, né, para que você clique nesse hiperlink, né, que vai te levar direto à página do prospecto que interessa a leitura, né, do investidor. Então, só você não ter que ficar passando página a página para encontrar aquilo, isso por si só parece simples, né, mas já representa um ganho. E outra, né, a lâmina, por definição, ela tem número de caracteres limitados, ela tem número de páginas limitados, então é só natural que não se espere que a informação do prospecto inteiro esteja ali, né? É fisicamente impossível você conseguir incluir tudo ali, por mais que você tenta fazer de uma maneira, né, os coordenadores, junto com os emissores, tendem a fazer de uma maneira sumarizada, vai sempre ficar alguma coisa de fora e sempre será recomendada a leitura do prospecto como um todo. Então, acho que estamos todos alinhados aqui. Vamos ver o efeito na prática, mas estamos animados de que o efeito vai ser o contrário, né? Só vão ler o prospecto e a parte do prospecto que de fato interessar
não vai se perder tempo ali, né, procurando uma informação e desistindo dela, talvez ali por cansaço, uma leitura no meio do caminho, né? Então, esperamos que tenha um efeito contrário. Perdão, quer comentar? Só complementando, assim, que já foi dito, né, mas reforçando que a lâmina, uma importância da lâmina é possibilitar a comparabilidade das ofertas, né? Então você consegue, de forma muito mais fácil, focar naquilo que você está realmente interessado, porque senão realmente o investidor, vou ter que ler 10 prospectos, você tem 10 ofertas aqui na rua, vou ler 10 prospectos, já desiste, né? Então, eu acho que nesse aspecto contribui realmente para fortalecer essa cultura. Perfeito. Estamos entrando aqui na reta final da nossa live, gente, mas acho que tem espaço para mais uma perguntinha. Chegou uma dúvida sobre como ficam as regras de pilot fishing. E aí, Antônio, Luiz Miguel, se vocês puderem comentar um pouquinho, agradeceria a vocês, mas cientes aí de que a gente já não tem mais tanto tempo, peço desculpas a vocês, pedir um pouquinho de brevidade. Quer falar, Antônio? Estou passando para você está jogando ela de volta para mim. Assim, na verdade, você tem ali, né? Hoje, na regra atual, a gente está deixando um pouco mais claro, né? Inclusive, essa fase ali de pilot fishing, você deixa um pouco mais claras ali as regras, né? A gente não tem, assim, uma grande diferença em relação ao que já era permitido atualmente, né? Em termos de pilot fishing, eu acho que isso fica um pouco mais claro na norma, né? Não sei se o Antônio quer complementar. Eu assim, também concordo com você que a gente, enfim, não quis trazer uma grande revolução aqui, eu acho que foi trazer mais um regramento, né, da prática e de pontos que a gente considera importantes. A gente tem visto aí alguns debates que têm surgido em relação, né, aquela questão ali de omissão de informações importantes, né, do quanto você consegue num momento assim mais talvez prévio, incipiente, já passar tudo. Enfim, a gente tem tentado explicar que não é esse, né, o objetivo da CVM, né, que se já tenha todas as informações ali, mas que não se tem um objetivo ali de trazer uma indução a erro ou colocar uma informação falsa, mas é muito natural que naquele momento a gente, até pela natureza, né, dessa interação e do estágio em que ela se encontra dentro do processo de oferta, que você não tenha ainda todas as informações. Então, assim, eu acho que foi mais para trazer, a gente teve essa preocupação de tentar mapear o cronograma da oferta, né? A norma, a minuta, ela vem, se vocês olharem, meio que, olha, vamos começar a fazer uma oferta, né? Qual é o time frame aqui esperado da condução de uma oferta? Então, a gente quis, de alguma forma, refletir todas as etapas, e essa etapa é uma etapa importante, então a gente trouxe uma clareza adicional aqui, né, para esse ponto, mas sem também, a nossa visão, inovar ao que já é feito atualmente. Perfeito, Antônio. Acho que a leitura é essa, né? O regime de pilot fishing está preservado na nova regra, não há dúvida com relação a isso, né? Chegou uma perguntinha que eu acho que a gente ainda tem aí 2 minutinhos, a gente bate ela rapidinho, com relação à lâmina ainda, né? Qual seria a diferença da lâmina para a seção de principais características de oferta, né? Qual a necessidade de uma lâmina se a gente no prospecto antigo já tinha esse tipo de seção lá dentro? Não sei, Antônio, se você puder comentar, Luiz Miguel. Eu acho que muito o que o Miguel falou na última fala dele, né? Você tem um documento realmente autônomo que você possa, por exemplo, ter uma página de comparação de ofertas, né, que você tenha essa possibilidade de, num one-page view, ter informações assim, objetivas, pontuais, e permitir essa comparabilidade. Você pode ter numa página da internet várias colunas,
várias lâminas, e você tem essa visão já sendo oferecida para o investidor. Foi um pouco capturar isso, essa informação assim, muito direta para os investidores. A gente entende que vai ter uma sobreposição ali, é claro que no principais características vai ter mais campo, né, mais possibilidade de você aprofundar, mas por ser um documento, inclusive autônomo, ele vai ter essa função também de facilitar esse tipo de comparação. Não, perfeito, Antônio. E de novo, né, quer dizer, as melhoras ao prospecto, independente da lâmina, também são muito bem-vindas, né, e se busca diminuir a repetição de informações dentro do prospecto, né, você tinha inúmeras informações no prospecto que se repetiam à exaustão, e esse novo modelo agora pretende evitar esse tipo de repetição, o que, de novo, é salutar para o investidor, né, que está tomando a decisão de investimento, fica mais fácil de encontrar o que ele quer, isso não está poluído ali, escondido no meio de tantas outras informações. Para os coordenadores das ofertas, né, porque você reduz o risco operacional de erro, né, uma vez que você não tem que repetir a mesma coisa 17 vezes, então todos os participantes da oferta têm ali o trabalho reduzido e focado naquilo que é mais importante. E, por fim, da própria CPM, né, se você faz todo o processo mais direto ao ponto, com menos repetição, imaginamos também que a própria atividade de fiscalização, de supervisão, vai ser facilitada nesse sentido. Gente, a gente só tem mais alguns minutos aí, então eu gostaria de primeiro pedir, Zoso, se você puder comentar aí começar com os seus comentários finais, e agradecendo já a todos aí pela participação na live, e de novo avisando que a live depois fica aberta, a gente disponibiliza ela via YouTube, na Ambima, né? A Ambima depois faz essa divulgação. Então, Zoso, se você puder, por favor, os seus últimos comentários. Claro, eu acho que o comentário é na linha de um comentário que você já havia feito no começo, João, de parabenizar a CVM pela iniciativa. Eu acho que nós, como profissionais usuários da norma, né, a gente vê o anseio de uma modernização, de uma melhora. Eu acho que isso foi ouvido pela CVM e está sendo muito bem retratado nessa norma. Obviamente que o mercado vai fazer sugestões que serão consideradas pela CVM, mas eu acho que a norma está indo muito ao encontro do anseio dos usuários mesmo, tanto da 400 quanto da 476, para a gente ter uma maior certeza, maior segurança jurídica de algumas questões, como a própria definição de oferta pública, né? A norma traz, a gente acabou não entrando em muitos detalhes sobre esse ponto, mas a possibilidade do investimento em ofertas realizadas no exterior, né? E a possibilidade do contato com investidores no Brasil para a oferta desses títulos, obviamente observado um regime para que não se caracterize oferta pública no Brasil, mas isso ficou muito mais claro e traz uma segurança jurídica muito maior. Então, acho que são esses pontos que a CVM conseguiu capturar muito bem, que o mercado procurava uma melhor definição, e acho que isso está muito bem refletido na norma, e acho que vai trazer aí uma segurança e uma inovação muito grande para a gente. Então, agradecer a oportunidade aqui e parabenizar novamente vocês. Perfeito, obrigado, Zoso. Luiz Miguel, se você puder, seus comentários finais? Sim, vamos lá. Agradeço novamente aí o convite. Foi um prazer ter os meus colegas aqui, Antônio, João, Fernando, nessa bancada, nessa live, né? Não é bem uma bancada. Espero que a gente possa ter podido contribuir aí para elucidar as principais questões, né? E me coloco também à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma questão que possa ser encaminhada aí via Ambima para a gente. E dizer também que a gente tem uma expectativa grande aí de uma participação qualificada, né, na audiência pública, né, em que a gente possa ter a oportunidade de avaliar todas essas questões trazidas pelo mercado. E, no mais, agradeço a participação de toda a audiência e desejo a todos aí uma ótima tarde. Antônio? Bom, também reforço aqui o agradecimento à Ambima pelo convite. Foi ótimo aqui debater os pontos da audiência com vocês. Termino falando que
nossa experiência na SDM é que a gente sempre tem uma norma melhor, né, quando a gente edita ela em função das contribuições recebidas na audiência pública. Em nenhum caso, eu acho que a gente saiu igual, todos a gente melhorou. Então, as contribuições são muito importantes, a gente leva todas elas, a gente considera todas elas, leva a sério, analisa, né, depois a gente faz o relatório da audiência pública, dando, né, um feedback, né, uma transparência do porquê que a gente acatou, não acatou determinada sugestão. Então, para a gente é uma solenidade, né? A audiência pública é um momento solene do nosso processo de normatização e que na CVM a gente leva muito a sério, então reforça aqui a importância desse momento, que é o momento em que o mercado tem a oportunidade de efetivamente influenciar na definição dos pontos, e que isso certamente terá aí um efeito benéfico para todos. Então, uma oportunidade assim, realmente super importante que a gente está tendo agora, e enaltecer aqui esse trabalho da Ambima de coordenação, de conversas, né, com o mercado, de criação de grupos de trabalho para fins de contribuir com a gente. A gente percebe que as contribuições são muito ricas, muito relevantes, sempre trazendo pontos importantes. Então, essa dinâmica de parceria que a gente tem é super relevante para o aprimoramento das nossas normas e para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiros. Então, encerro com isso. Muito obrigado, João. Retorno para você. Obrigado, Antônio. A Ambima, em nome da Ambima, nós agradecemos a todos vocês, em particular aí a CVM, por essa abertura, por esse diálogo, que não podíamos concordar mais, né, Antônio? Só faz bem ao mercado, e a gente quer ver perpetuado esse tipo de conversa, de diálogo, para que a gente sempre possa contribuir para fazer regras melhores. Então, com isso, gente, agradeço novamente também a nossa audiência, obrigado a todos pelas perguntas, e aqui a gente encerra a nossa live, então. Obrigado a todos.